Agora eu te conto que o presidente Lula assinou o decreto do indulto de Natal de 2025. A medida concede perdão de pena a presos que atendam critérios relacionados ao tempo de condenação e ao tipo de crime. Está aí na imagem na tela para você. Ficaram de fora do benefício os condenados pelos atos do dia 8 de janeiro e por crimes contra o Estado Democrático de Direito. Também foram excluídos delatores premiados, autores de crimes hediondos, terrorismo e violência contra a mulher. O decreto estabelece regras diferentes conforme a duração da pena e a reincidência do preso. Casos de doenças graves, deficiências severas e TEA em grau 3 podem ser contemplados. Eu começo ouvindo a doutora Kátia Magalhães. Doutora, nunca é demais lembrar que menos de uma semana depois da aprovação desse PL da dosimetria lá no Congresso, o Lula falou ao menos 2 vezes, 3 vezes publicamente que iria vetar o projeto. Agora, a propósito disso, chama a atenção também que o petista provavelmente vai vetar o PL da dosimetria, sabe onde? Justamente em um evento no dia 8 de janeiro. Virou showmício, doutora? Pelo 3º ano consecutivo, Daniel, o PT se locupleta dessa tragédia nada explicada até hoje, do 8 de janeiro, e que nos lançou na maior hecatombe judiciária da nossa história. Então, o PT, como sempre, né, vampirizando as tragédias e suas vítimas, lá vai o PT, que, convenhamos, né, não sobreviveria. Nós vimos as vaias ao senhor Aloysio Mercadante, né? Então o PT ele não sobreviveria possivelmente uma semana de volta ao poder se não tivesse havido toda aquela mixórdia do 8/1 e se não tivessem havido todas as suas consequências protagonizadas por supremos togados, né? Vale destacar em relação a esse decreto de Lula de indulto, claro, excluiu seus inimigos, todos os participantes do 8/1, excluiu Bolsonaro como suposto líder de organização criminosa, mas um assunto muito importante a ser pontuado aqui: Lula colocou um capítulo especial para contemplar todas as mulheres praticamente, do narcotráfico, pelo menos as mulheres ligadas ao narcotráfico que sejam primárias, aquelas menos nocivas, mas ainda assim ligadas ao narcotráfico. Existe uma previsão especial nesse decreto de Lula para saída via indulto de mulheres apenadas por crimes menos graves. E aí entenda-se tráfico de droga, entenda-se consumo próprio, que apesar do Supremo ainda é crime pela lei de droga. Então temos mais essa mixórdia petista de fim de ano, mais um presente venenoso que Lula nos prepara para o Natal. Temos aí esse indulto e, a par do indulto presidencial, creiam, teremos as saidinhas de Natal, que são diferentes do indulto, são aquelas saidinhas em feriado em que as pessoas retornam ou deveriam retornar aos presídios passado o feriado, só que elas não retornam. E apesar da aprovação da lei das saidinhas, que foi uma conquista da direita, ainda assim o nosso judiciário insiste em não aplicar a lei das saidinhas a casos pretéritos, dizendo que a lei penal não se aplica a réus anteriormente julgados. Pura narrativa, já que essa lei das saidinhas contempla dispositivos processuais que têm aplicação imediata, deveriam se aplicar aos apenados anteriores, sim. Mas o que a gente tem é esse consórcio, é Lula indultando pessoas, mulheres traficantes e mantendo presos políticos no cárcere, e um judiciário chancelando as saidinhas. Espera-se que mais de 30 mil prisioneiros deixem as cadeias nos próximos dias. E alguém acredita que eles voltam? Não voltarão. Nós ficaremos ainda mais reféns de uma segurança pública pífia, de novo, graças a essa mentalidade esquerdista alinhada aos togados supremos. Jorge Serrão, sua análise sobre o indulto de Natal de Luiz Inácio Lula da Silva. Pois é, esse período do indulto, do suposto perdão, das saidinhas, é o momento perfeito para a gente discutir a questão da impunidade no Brasil. Aqui em nosso país, quem comete efetivamente um crime
Cumpre a pena? Não, né? Você sabe que não cumpre. Então, esse é um ponto que faz com que haja reincidência do crime, porque o cara que aqui pratica o delito tem a certeza da impunidade. Então, quando você tem um indulto para coisas não justificadas, como sempre acontece todo ano, é esse o espírito negativo do senso de justiça. Em vez de você ter uma anistia, como poderia ser algo nobre na história brasileira, Lula é um anistiado, recebe dinheiro como anistiado, mas agora ele não consegue entender a dimensão do que seria perdoar o pessoal do 8 de janeiro. Até porque ele entendeu que o 8 de janeiro é uma oportunidade de vingança contra os inimigos políticos, assim ele considera os seus adversários. Também tem que lembrar que Lula é o maior responsável pelo 8 de janeiro. Se ele, como comandante em chefe das Forças Armadas do Brasil, tivesse botado a guarda presidencial, só a guarda presidencial, para proteger a Praça dos Três Poderes, que já estava cercada de grades, nada teria acontecido no 8 de janeiro de 2023. Então, se você quer um grande responsável por tudo aquilo que aconteceu, o nome dele é Luiz Inácio Lula da Silva, péssimo comandante em chefe das Forças Armadas do Brasil. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.